Temos 3 suplementos que trabalham a saúde do corpo como um todo e que trabalham o sistema imunitário, que trabalham o sistema metabólico, a parte toda energética que temos e funcionam muito até de forma complementar. Por isso, quando as pessoas normalmente perguntam, eu posso tomar o hemoimunónio, eu posso tomar o ginseng e pode, efetivamente pode. Portanto, esta é uma das questões. Portanto, o noni, por exemplo, tem um efeito anti-inflamatório também bastante elevado e, e acaba por se ver os efeitos provavelmente mais rapidamente. Mas quando eu estou a falar os efeitos mais rapidamente, não é tipo de um dia para o outro. Ou seja, isto são alimentos, não é? Portanto, são suplementos alimentares que estão muito potenciados, mas ainda assim têm um processo, não é? Portanto, este processo de regeneração também tem o seu tempo. Então, o que é que eu ia sugerir? Eu ia sugerir olharmos aqui para as perguntas e para as mãos levantadas e poder abrir um bocadinho a sessão de perguntas que possam existir e que ainda não tenham sido respondidas. Portanto, vamos lá começar aqui. Catarina, tens a mão levantada já há bastante tempo. Queres colocar a tua questão? Sim, boa noite. Antes de mais, queria agradecer este momento, obviamente. Queria dar também o meu testemunho. Eu tenho psoríase desde os 13 anos. Neste momento, estou numa fase tranquila e quando comecei a tomar o Hemoin, estava numa fase tranquila. Portanto, Ana, vou dar o meu testemunho que eu, na realidade, não tive essa fase de primeiro ficar pior. Portanto, para também tranquilizar algumas pessoas que possam estar a ouvir, e creio que havia aí uma pessoa também com psoríase. Portanto, se calhar, se estivesse numa fase mais aguda, poderia ter exacerbado realmente os sinais, mas no meu caso não. E o interessante que queria deixar o meu testemunho foi, apesar de eu ter iniciado o Hemoin pela minha preocupação com a minha psoríase, eu já não menstruava há praticamente um ano, portanto eu iria entrar na menopausa, ou achava eu que já estava na menopausa, e portanto voltei a ser menstruada. Portanto, a primeira vez que voltou eu achei estranho, mas o que é certo é que continuei a tomar o Hemoin e continuei a ser menstruada. E para mim isto foi uma grande surpresa. Portanto, agora bateu certo também com o que o Dr. João estava a falar acerca da anemia e do equilíbrio do sangue. E, portanto, às vezes, assim como surpreendeu a mim, também pode surpreender outras pessoas. A nível da pergunta, para mim é um grande desafio para tomar o noni, se haveria algum truque para ajudar a toma. Eu tomo o Hemoin, o noni já experimentei, mas é muito complicado para mim, e saber também qual é a melhor hora para tomar o noni. Neste caso, o Hemoin é mais à noite, certo, doutor João? Sim, exatamente. O Hemoin poderá ser mais ao final. Sim, eu diria ao deitar. É algo ideal. Que é O noni para pode ajudar o ser, fígado. sim, exatamente. O noni pode ser tomado no período da manhã. Agora, como é um período em que vamos gastar alguma energia, se calhar podemos misturar um bocadinho com algum tipo de, uma pequena quantidade. Estamos a falar de 30 mililitros de um sumo de maçã, nós possamos misturar, ou limão, Ok. enfim, ou aquilo depois diluído em água. Não sei, eu já tomei, já experimentei por acaso, um sabor assim mais ácido, não é? Porque ele é fermentado, não esqueçam que os alimentos fermentados, e nós quando estamos habituados a um iogurte, um sabor ácido, tipo o kefir, por exemplo, não é? Que é super ácido porque foi fermentado, estamos mais habituados a uns do que a outros. Às vezes o hábito depois faz o monge, não é? Mas de qualquer das maneiras seria neutralizar esse amargo, ou esse azedo, ou esse ácido com, normalmente é com açúcar, mas um açúcar que não seja, Pois, exato. não é? Ele tem um açúcar de coco precisamente para refriar, mas pode ser stevia ou um açúcar natural, e tentar fazer umas experiências para até chegar, não vou tentar misturar obviamente com uma colher de sobremesa de mel,
porque senão depois também estamos a incrementar algo, não é? Estamos a dar. Mas algo que Sim, não sim, choca, eu acho que sim, é um bocadinho não choca nada pôr um bocadinho de maçã. O ideal, obviamente, seria tomá-lo sem nenhum adicionar, sim, adicionar claro. nada e sem nada no estômago para ser mais Vou dar benéfico mais, possível. vou dar Mas pronto, mais umas tentativas. ok. Olha, Obrigada. Catarina, tu já experimentaste beber com palhinha? Só falta essa, Ana, só falta essa. Para não. A Pois, explicar, é assim, é porque o sabor efetivamente ele é incipiente. Ele tem um aroma forte e quando nós estamos a tomar parece que é o sabor porque sobe o aroma por dentro, não Certo, é? certo, certo, certo. Daquilo, não é? A Atomy recomenda beber frio por Sim, causa do isso, essa sabor, parte eu sendo já que do ponto cumpro, de vista da sim. medicina chinesa, o João vai-me bater se eu digo. Ui, não, não necessariamente, sim. Mas sim, o que tu estás a dizer, sim. Tira-lhe um bocadinho de yang, não é? A servir ali um yang frio não faz sentido, mas sim, claro, claro que se pode fazer a Sim, experiência também ser. o beber frio ajuda e muitas das vezes, portanto, o que eu recomendo sempre é não ponham aquilo num copo ou bebam diretamente não, do pacote ou agarram numa sim, palhinha. Para não cheirar. Pois. O que é que acontece quando se faz com palhinha, né? A palhinha fica alta, temos o nariz fora certo, do certo. sítio onde sai e a pessoa Ok, bebe. Assim, eu sinceramente, pronto, é daquelas coisas, a primeira vez estranha-se, eu gosto, eu neste momento gosto do sabor do Noni. E o mesmo ok. aconteceu com o Hemoim. O Mas são Hemoim não sabores me que custou nada. Pronto, lá está. ah, são Tudo sabores que bem, não estamos são gostos. efetivamente habituados portanto, não vamos beber o sumo da Noni como se fosse o melhor sumo de laranja que vamos beber, porque efetivamente não é. Pronto, Certo, certo. não, Então vou mas que faz passar. grande diferença, faz. Eu Pronto, agora vou vamos passar passar à aos Inês. próximos. É a Inês, exatamente. Tinha aqui. Obrigada pelo testemunho, Ana Catarina. Ah, Inês, boa tarde, meu nome é Inês Moraes, eu falo de Coimbra, é a primeira vez que estou nestas apresentações e soube desta apresentação pela Patrizia, penso que é assim que se pronuncia, porque ela é italiana. Antes de a mais, Patrícia agradecer. Rossi. Exatamente. Agradecer este momento. Eu tomo Amorim há cerca de um mês, porque eu tenho uns. Inicialmente pensava-se que eram uns nódulos, mas não, felizmente são os gânglios de gordura que eu tenho no sítio do fígado e tinha na tiroide que desapareceram. Com a toma do Amorim, estão muito mais pequenos, até parece que estão a desaparecer. Só que eu tomava o Amorim à noite e tenho que tomar de manhã, porque se eu tomar o Amorim à noite eu não consigo dormir. Dá-me muita energia. Eu não estou a tomar o Noni, mas estou a tomar o ômega 3 e a espirulina, porque eu tenho também falta de ferro, anemia, e tenho dificuldade de concentração, e o ômega 3 também ajuda-me a ativar, a estar mais ativa durante o dia. Vou então experimentar o Noni e o outro, o Shinzeng. Sim, aí se calhar, Inês, se me permitir, pode-se pode-se tentar depois conjugar esses horários, mas depois falamos posteriormente para tentar colocá-los nas horas certas do dia. Mas é uma boa ideia tomar o banho também de manhã quando nos dá esse estímulo. Eu estava-me a rir Sim, o porque isso é Amorim dá muita energia. Eu não conseguia dormir com o Amorim à noite. é bom sinal Eu que não sabia, a alma eu sensível não, a isso é bom. É sinal eu de não vitalidade, sim. sabia é que o Amorim podia provocar hemorragia menstrual, porque realmente eu Não, ando que com hemorragia. provoca. Ah, não? Não, como ele move o sangue, o que se deve é tentar fazer uma pausa. Quando há alguma hemorragia, há uma tendência já para a hemorragia, portanto, através da menstruação, acima da média, não é? E então, para Sim. evitar estimular durante o período de menstruação, daqueles, portanto, nós sabemos que vamos ficar, ou seja, os dias de mais, normalmente são os primeiros, podemos parar de tomar 2, 3 dias e depois recomeçar só para o fim, porque entretanto, ele vai Ok, ser por a tonificação de sangue, porque houve também perda de sangue, no fundo. Mas durante esse tempo, sim, uma boa ideia. Não é que provoque, ok, porque eu não podia sabia provocar disso. hemorragia sempre, não, ele não provoca hemorragia. O que acontece é que quando está a haver,
como nós estamos a estimular, é como temos uma pessoa, um soldado que foi ferido, nessa altura nós temos é que reter o sangue, não é? E então pomos um garrote, ou seja, temos de tentar agarrar o sangue e não deixá-lo fugir, obviamente. E quando ele está a perder-se dessa forma, especialmente nos primeiros dias, isso é uma boa ideia, porque ele depois faz o trabalho recuperador dessa hemorragia através da menstruação. É isso. A tendência é depois para melhorar, ou seja, o hemoi melhora as perdas hemorrágicas da menstruação ao longo dos ciclos. Não é? Pode demorar 2, 3 meses, ok? Mas é uma boa ideia parar sempre durante essa altura, sobretudo quando não há mais tendência para isso, para essa perda. Sim, eu tenho isso, eu não sabia dessa, pronto. Obrigada pela sugestão. Boa. Obrigada. Temos aqui a Rita, também sobre o hemoísmo, sobre contraindicações para quem tem cardiopatia e quem toma aspirina se pode tomar hemoísmo. Sim, olá. Acho que até se pode responder os três. Sim, e queria acrescentar só uma questão que me esqueci de colocar, que se também, é assim, à partida será, porque eu pus a minha mãe, que está algures por aí, a tomar o Hemoim há cerca de 15 dias, acho eu, que tem uma gamapatia, e segundo, pronto, mas fê-lo com a autorização da hematologista, que apesar de não conhecer o Noni, olhou e achou que era uma coisa natural e que mal não iria fazer. Portanto, vamos ver até se nesse aspecto ela terá melhoras. Então, depende da cardiopatia, não é? Pronto. Com a aspirina é um ácido, o ácido acetil salicílico 100 mg, não é? O cardia, como se costuma chamar, ele dilui o sangue, portanto, é como se estivéssemos a tomar, por exemplo, ele se chama, para os AVCs, toma-se o Pradaxa, ou aqueles anticoagulantes, antivitamina K, outros fator 8, estava a falar varfarina ou varfarina, pronto. Estes diluidores são normalmente são muito fortes, não é? Quando nós vamos fazer, por exemplo, ao dentista, nós paramos de tomar aspirina 2 ou 3 dias antes, ou devemos parar para depois fazer, no fundo, a intervenção dentária. Depois pode haver mesmo uma hemorragia por estar a tomar. Então há sempre uma paragem. Na realidade, se for controlado, no fundo, eu acho que a aspirina de 100 mg, portanto também depende da dosagem, mas normalmente é 100 mg, é algo que se pode ir controlando, não é? Porque a diluição de sangue não é certa em todas as pessoas. Há pessoas que têm tendência para uma diluição maior, e portanto o que acontece é que às vezes nós estamos a tomar e porque o outro também atinge um bocadinho o estômago e vai provocando gastrite ao longo do tempo, não é? O ácido da aspirina. Eu acho que às vezes tem a ver aqui com tentarmos perceber que eu vou tomar um suplemento, como é o ômega 3, que me ajuda naturalmente a diluir o sangue. O ômega 3 também faz esse efeito e a mover o sangue. Então, se eu estou a conseguir bons resultados ao nível das análises, tal e qual como, por exemplo, eu vou deixar de tomar estatina, porque as estatinas enrijecem as artérias, dão dores musculares e, portanto, muitas vezes os reumatologistas dizem se puder não tomar a estatina, pronto, toma o arroz vermelho, fermenta o arroz vermelho. Se eu controlar, portanto, o meu colesterol e substituir um pelo outro, e, portanto, vir que está a resultar bem, tudo bem, ok, não tem problema porque está controlado. Né? Às vezes, depois eu tenho um grande stress e sobe o colesterol, eu tenho um grande stress, normalmente o stress é o fator desregulador e sobe ou altera-se portanto, a minha cardiopatia, não é? A taquicardia aumenta, sinto mal, sinto até dor, muitas vezes dor cardíaca, tem a ver com as emoções. E, portanto, aí vou achar que foi por causa do medicamento. Então, tem que haver aqui um trabalho de acompanhamento. No fundo, não é um sim ou um não, não é? Pode haver aqui uma substituição gradual, mas com muito consciência e muito cuidado, e perceber qual é que é a história clínica, não é? Neste caso é da familiar, não é, Rita? Sim, não, era uma coisa, a aspirina é minha. É sua, está A bem. gamapatia é da NEI. Nós temos um cardápio, portanto. Ok. Portanto, é assim, também tem a ver precisamente com esta noção, porque é que ela é tomada. No fundo, é conhecer um bocadinho melhor da história clínica, diria eu. Eu teria que tomar uma decisão destas, mas respeitando, porque nós não podemos mexer nos medicamentos, só o médico pode fazer. O médico só mexe nos medicamentos se ele não for necessário. Para haver um desmame, tem que haver um trabalho de substituição, faz toda a lógica, não é? Poder ser feito. Mas se for sustentável, se a pessoa faz, está a funcionar, ou bem, porque muitas vezes
O que, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que teve um acidente, uma tromboflebite, e é um ex-futebolista e tudo, que é filho de uma cliente minha, ele nem sequer é meu cliente, e ninguém sabe muito bem explicar, mas foi stress, e o sangue dele tornou-se de tal maneira viscoso que ele teve um trombo, uma embolia pulmonar, felizmente não aconteceu nada, e teve uma trombo, portanto, uma embolia, portanto, uma tromboflebite numa perna, numa outra perna. Ele já tinha tido numa, quando era, mas isso foi por causa de uma cirurgia. Então, e não houve nada que tivesse causado isso. Ele não precisava tomar medicação, no sentido de contínua, e foi o stress que o ocasionou. Portanto, a viscosidade do nosso sangue pode estar sujeita muitas vezes mais a fatores que nos fogem, e não é? Aqui ao. Agora, como o hemoímune, normalmente, ele ao alimentar, vamos dizer, o sangue alimenta o coração, ajuda na cardiopatia. Isto é um efeito que ele tem energético, porque são plantas que estamos a tomar, não é? Um medicamento tem muito mais potência que uma planta. No sentido de eu deixo de tomar, ele começa logo a fazer diferença, eu começo a tomar e começa logo, é como aqueles de tensão arterial, se eu ando muito tenso, a tensão arterial vai subir, eu tenho que tomar mais medicação e acompanhar. Se eu ando muito mais calmo, começo a ter hipotensão, começo a ter quedas de tensão, tenho que baixar a dose. Então é um trabalho dinâmico, é um trabalho de acompanhamento. Eu acho que pode ser possível, mas tem que ser um caso a adaptar, a estudar e a perceber, não é? Como poder fazer, se é possível fazer uma transição. Então tentar conjugar, que é, ok, eu tomo na mesma aspirina, mas vou tomar o hemoímone e perceber como é que a diluição acontece. Eu começo a pingar do nariz, às vezes acontece, né? Com pequenas, ou tenho mais hemorragia quando vou menstruar, epá, perdi agora mais sangue, não é? Porque é uma tendência, ou seja, eu estou a diminuir, no fundo, ou diluir demasiado o sangue, portanto, é por aí, é tentar, tem que se estudar um bocadinho as coisas e ver os resultados. Então, Eu partilhando também que a dificuldade, precisamente na questão quando se toma medicação, é que os próprios médicos não conhecem o MOIM. E quando se apresenta os ingredientes e uma lista, pronto, de alguma informação, para eles são ervas, são coisas naturais, por isso não fazem bem nem fazem mal. até para E, ser portanto, conservadores ficamos um e bocadinho na mesma, não é? Porque quem não então, sabe é como quem não vê. sim, com o nutricionista, no meu caso, eu não gosto de Sim, estar. não estou a dizer mesmo os clínicos, não é? Mas eles reparam uma coisa, Rita, eles também fazem um papel muito importante, o médico é ser responsável, que é dar resposta, não é? Então, eles podem ser responsáveis por uma medicação que prescrevem e não por uma planta ou dizer, olha, a partida, pronto, assim, a decisão é do... Nós damos o consentimento informado do nosso lado quando nós prescrevemos fitoterapia, mas para o médico é chinês, então é natural que ele diga, olha, em caso de dúvida, eu não arriscava. É natural que ele diga isso porque é conservador, é responsável pelo seu próprio paciente. E daí a medicina estar em primeiro lugar no sentido da primeira linha, nós todos temos problemas, não é? E por isso eu trabalhar de forma integrativa e chamada em medicina integrativa, nós integramos sem alternar nada, não é? Não há nada alternativo. Pode às vezes haver, mas com todo o cuidado. E então, se for alguma coisa que está sendo feita com consciência, nós é que podemos até dizer ao médico, olha, isto tem este efeito, e pronto. Se puder substituir um medicamento, ótimo, porque eles próprios dizem, se o medicamento não for necessário, o médico acho que em partida ficará mais contente, porque significa que o seu paciente melhorou a saúde. Portanto, às vezes é tentar perceber porque não carece, não está do lado do médico da resposta sobre plantas, não é? Não é isso que ele estudou. Sim, claro, mas é precisamente tentar, mas no caso, por exemplo, a minha mãe tem uma gamapatia e a hematologista, pronto, olhou para a medicação, não conhecia, e achou que sim, não havia inconveniente, porque sendo ervas, entre aspas, sem ofensa, Também mas digo, por termo, são coisas naturais e que, portanto, não teria problema. Pronto, mal não lhe havia de fazer. tem que se ver o quadro e ver, por exemplo, se há outros medicamentos a serem tomados, porque às vezes há síndrome metabólica, se a pessoa tem problemas de fígado, depois tem problemas de diabetes e depois há efeitos iatrogénicos. Ou seja, é um quadro que tem que ser visto, não é? Pronto, primeiro com o médico e perceber, trazer a medicação. Eu costumo fazer esse trabalho em consulta, não é? E Sim. perceber, tentar avaliar, porque quando eu der, em relação a minha responsabilidade também é partilhada, não é? Mas pronto, eu acho que há um efeito importante placebo também e atenção que há para que o corpo aproveite o que há de melhor. Eu faço isso com uma paciente minha que faz quimioterapia, que é, eu tento convencê-la e consegui, porque isso está, é válido,
sempre que faz a quimioterapia é muito forte a que ela faz. Faz durante 4 horas e depois leva um difusor para fazer mais 40 horas de quimioterapia em casa. Difusor que está ali a bombar. Quimio. E ela fica de rastro, tem 83 anos. E aquilo que eu convenço é que tente mentalizar-se que a quimio só lhe vai fazer bem e vai exatamente para o sítio onde estão as metástases. É um exercício mental. E o efeito placebo está a ser estudado e está a subir dos medicamentos, de tudo. O efeito placebo em geral, não é? E, portanto, quando nós nos convencemos de que algo nos vai fazer bem, isso tem um efeito muito importante. É claro que depois por trás, se houver um medicamento muito forte, pode haver uma hemorragia e, portanto, obviamente que há, e é preciso ver qual é que é o medicamento que está a ser tomado em cada patologia e perceber a ação farmacocinética do medicamento, não é? Ou seja, a dinâmica que ele tem, qual é que ele mexe, os receptores, estas coisas todas, e perceber qual é o outro que vai, ok. E perceber, muitas vezes até é em horas diferentes do dia, por exemplo, nós juntarmos ginseng a café, a certa altura, num período curto de espaço, sempre café, ginseng, spinoni, vamos levar ali um shot muito rápido, não é? Portanto, pode ser ali durante a manhã. Eu costumo fazer isso com as pessoas que estão aqui a fazer os programas de emagrecimento da Atomy, que é distribuir isso da melhor maneira, não é? Perceber. E então, pronto. É mais por aí, mas depois podemos, acho que isso pode ser visto, Rita. Sim, Acho sim. que, claro, Eu não queria, estou a tentar convencê-la. é um sim ou um não, pode ser visto. Olha, vou dar aqui a palavra à Mariana. Mariana, estás com o dedo no ar? Isso, obrigada, boa noite. Eu queria fazer aqui uma pergunta sobre o Noni. Se ele vai interferir com o jejum metabólico. Porque pareceu-me que foi recomendado que fosse tomado de manhã e eu de manhã evito comer açúcar. E pareceu-me que ele tinha açúcar de coco adicionado. Não sei se percebi bem. Ele tem, quer dizer, se nós Tem tivermos açúcar de coco adicionado. se nós estivermos a fazer um jejum, vamos dizer, bem, correto, não é? Zero, se soubermos água, sim, ele vai alterar um bocadinho, porque aí diria que o MOIM seria melhor então de manhã e o NORI um bocadinho mais tarde. E, portanto, tem essa ação, porque poderá subir ligeiramente, não é? E alterar aquilo que se quer como cetogênese, não é? Como corpos cetónicos a serem utilizados como energia. E, portanto, sim, terá esse efeito. Assim como sempre, se for tomado antes de deitar, pode subir a um diabético ligeiramente, não é? Aquilo que é o efeito, que ele pode ter um efeito subir, tem algum índice glicémico, embora seja pouco, mas pronto, para quem quer estar a fazer um jejum integral e não come nada durante um determinado conjunto de horas, se calhar fará sentido, sim. Não. Associado a uma Se não refeição, tivermos, talvez. se não Sim, tivermos em conta, se não tivermos em conta a afinidade com o órgão, na verdade, o Noni até acaba por ter vários momentos de toma ao longo do dia totalmente plausíveis. também A é mais questão fácil, sim. É dos mais, sim. a questão da manhã, ele acaba por aumentar, potenciar mais a absorção, portanto, o efeito. Mas, por exemplo, há pessoas que têm problemas de ansiedade e tomam-no à noite para dormir. É porque os órgãos que ele Pessoas tem que vão fazer exercício físico e tomam-no antes do exercício físico para a energia. E, portanto, aqui também dependendo depois daquilo que está a querer potenciar no sumo. Portanto, aquilo é um sumo, não é? Portanto, não estamos a falar de raízes, não é? Uhum. É um sumo de fruta. À noite, Porque não sendo um adaptogénico, ele adapta-se, portanto, consoante Temos, essa necessidade, é isso? Por exemplo, se queres que acalme, acalma. ele tem várias características e o facto de ser adaptogénico, por exemplo, na pressão arterial. Quem tem tensão alta tendencialmente vai baixar, quem tem tensão baixa tendencialmente vai aumentar. Portanto, acaba por regular. Sim. Estava aqui a ver, só para vos explicar um bocadinho melhor, mas o adaptogénico significa que ajuda o corpo a lidar melhor com aquilo que é o stress, ok? E, portanto, tem mais a ver com isso, é o conceito adaptogénico. Mas sim, em relação à pergunta, faria sentido. O Noni vai nos dar energia, mas tem um efeito diferente dos outros dois, enquanto que o Hemoíma à noite e o ginseng de manhã são de facto, são chave, essa absorção é chave e respeita aquilo que são os ritmos do dia.
Pode ser feito esses dois em jejum intermitente ou jejum metabólico. Já o noni, por exemplo, é o único que tem aqui um bocadinho, não é, de açúcar. Se a pessoa quiser ser, vamos dizer, mais fundamentalista, O claro que não hemoína, fará sentido interromper esse. o hemoína também tem um bocadinho de mel, Tem um bocadinho de mel? mas é Sim. pouquinho, Tem pouco, não é um é? bocadinho, Sim, pode ser sim. imperceptível. Agora não sei exatamente. Tenho aqui um pacote também à frente, mas ele tem que ser Mas depois o no. pacote não tem, a embalagem, sim. Mas é pouquinho, é pouquinho. Sim, mas este é pode-se tomar à noite, sim. Portanto, a partir das horas que Mariana que fizer a primeira refeição, depois pode ser ter tomado à hora do almoço, por exemplo, ou se fizer almoço, não é? Porque é uma hora boa. Os pré-bióticos, no fundo, podem-se tomar com as refeições também. Pronto, acho que é Bom, isso. obrigada, Não é? obrigada. Já agora, posso aproveitar para perguntar qual seria a melhor hora para tomar a vitamina C? Porque também tem açúcar. E o meu problema é esse. A nossa, Eu, Sim, é da Atomy, sim. ser a refeição, exato. ou uma das refeições, não tem propriamente, como tem algum açúcar, pode ser tomado ao almoço, ou um dos dois, ou um dos lanches, se fizer dois lanches ou um lanche. A quantidade, vamos dizer, que tem de açúcar, às vezes nós estamos a valorizar muito, não é, essa questão do açúcar. E depois esquecemos quando fazemos fruta, porque a fruta também faz parte de uma alimentação saudável, ela tem uma quantidade muito superior a um suplemento como este sem açúcar. E, portanto, às vezes estamos a querer ser mais papistas que o Papa. Ou seja, claro que sim, devemos olhar para os produtos que estamos a comprar, as bebidas vegetais têm mais ou menos açúcar, para os açúcares dos. Obviamente que sim, não é? Porque se o alimento for natural, ele não tem açúcar de adicionado. Não existe açúcar, a não ser nas frutas, na roda dos alimentos. Mas estes pequenos, nós vamos ver a quantidade então por saqueta, vamos ver, por saqueta de açúcar. Se é 1 grama, se é 2 gramas, para perceber aquilo vai-nos dar um conjunto de calorias. E claro que se nós estamos a não interromper, porque vamos fazer análise, não vamos fazer algo açucarado antes de uma análise. Portanto, faz sentido só fazer jejum metabólico, não respeitar esse jejum. Jejum é jejum integral, no fundo, é de respeitar. Mas a partir daí, normalmente há uma refeição, como depois temos mais fibra, o açúcar, a vitamina C entra e o açúcar fica. Normalmente estes multivitamínicos que se aconselha a tomar, muitos deles dizem à refeição, portanto, assim como tem vitamina C, dose diária recomendada, portanto, é por aí. Ok, mas a vitamina C tem mais ingredientes, né? Agora não estou aqui a checar. Ele tem ele tem frutas antioxidantes, tem coenzima Q10, tem colagênio de peixe, tem Exatamente. lactose, É, portanto há mas aqui mesmo uma com série de... proteínas não tem problema. A coenzima e o colagênio são proteicos. Ok, Mariana, é Ok, isso. muito obrigada, obrigada. Tinha aqui mais uma questão que tem a ver com a doença celíaca, vitiligo e doença celíaca, e eu suponho que isto estava na altura do hemoímo. No caso do vitiligo já está respondido, não sei se a Ana Sousa continua cá. A celíaca também, porque é uma doença autoimune, não é? E, portanto, pode, assim como a doença de Crohn e outras autoimunes, tiroidites de Hashimoto, pode nos ajudar a. E aconteceu isso com o lúpus de uma paciente nossa, que no fundo, como está a contribuir para harmonizar a doença, ela, em termos de surto, vai melhorando e diminuindo, portanto, acaba por, como é imunomoduladora, não é? Ajudar-nos a acalmar os excessos e os mínimos, ou seja, o excesso de yin ou o excesso de yang, né? De fundo, a nivelar, a neutralizar. Isso é muito importante percebermos. Muitas vezes o que as plantas estão a fazer é nivelar estas coisas e a nutrir. Então é importante porque é um processo de acalmar essas tais inflamações de glândulas, como a tiroidite, ou às vezes, quando é muito grave, como é uma pancreatite, normalmente temos que ter assistência, obviamente, médica, mas há outras que são inflamações, como é uma gastrite, por exemplo, aquilo há um calor, há um fogo no coração, não é? Sempre em ardor, e portanto, tomar hemoímos estamos a ajudar a tratar uma inflamação. Essas inflamações podem ser tendinites, podem ser coisas muito mais, ou cólon irritável, colites, no fundo, não é? Portanto, é por aí. No fundo, estamos sempre a tentar perceber, ok, houve uma inflamação, pode ter sido por um comportamento meu. Nunca esqueçam o comportamento pessoal. Estamos a olhar só para aquilo que
vão fazer por nós e nós estamos a fazer nós o nosso trabalho de casa, não é? E isso às vezes ajuda a relaxar um bocadinho, meditar, perceber que nós temos que ser responsáveis por aquilo que nos acontece. Temos estas ajudas que muitas vezes até são bengalas, mas temos que olhar depois para isso, porque depois o próprio efeito do suplemento é tão mais satisfatório quando for a nossa consciencialização que tem que haver ao tomá-lo, não é? E perceber pronto, o que é que ele está a fazer. Portanto, sim, pode ser indicado para qual é que era? Sim, era nessa se liga. Exatamente, intolerância total ao glúten. Que é muito raro, by the way, né? Hoje em dia cada vez mais se descobre que não é o glúten no mal da fita, mas isso ficará para outra altura. Esse tal mito também de que é o glúten o culpado. São os alimentos ultraprocessados e é o stress que se coloca nesses alimentos, mais do que o glúten em si, porque há muito... Mas isso depois fica para outras núpcias. Não sei se havia mais alguma questão. Ana, estava a dizer, destes suplementos, quais é que seria melhor para o caso da doença celíaca? Não é maio. Hemoína e noni, sim, sem dúvida. Ou junto os dois, tomados em horas diferentes do dia, porque são os dois anti-inflamatórios. Certo, sem dúvida. É isso, depende também. Porque sabem que os celíacos têm que ter nutritivo, que me explicou, sempre que há alguma, quer dizer, quando um doente celíaco deve sempre falar com outros para perceber qual é a experiência que ele tem com os alimentos, onde é que compra, como é que escolhe e perceber, porque a maior parte da doença celíaca está carregada de hidratos de carbono e gordura, porque o glúten dá-nos uma consistência, não é? Uma saciedade muito importante. E daí percebermos que muito pouca gente é intolerante ao glúten no sentido intolerante mesmo. Os graus de intolerância é muito mais a ver com os cereais refinados, com ou sem glúten. E muitas vezes temos cereais ultraprocessados sem glúten e que nos estão a fazer engordar. E é natural que nos primeiros tempos, e foi uma pessoa com quem eu falei, que foi a autora de um livro muito engraçado, uma história de vida de recuperação, porque teve 3 doenças autoimunes ao mesmo tempo. Penso que é Rita Félix, de qualquer das maneiras, lançou um livro sobre isso, sobre a história e sobrevivência, porque teve lúpus, doença celíaca, diagnosticadas ao mesmo tempo, e uma terceira doença autoimune, agora não estou a lembrar. E, portanto, isto é uma artrite reumatoide. Isto é uma história de superação brutal. E então nós estivemos juntos num evento e ele estava a explicar como é que fazia para escolher os alimentos. Portanto, é sempre bom, aprende-se imenso com a experiência. E contornar depois, não é? Como é que se pode também cozer determinados alimentos, aproveitar e cuidados a ter com contaminação cruzada, não é? Mas, a maior parte de nós, felizmente, é muito tolerante à lactose, não quer dizer que seja tolerante ao laticínios e muito tolerante ao glúten. E esses bichos papões que foram aparecendo agora estão um bocadinho a dissipar-se e percebemos que afinal há uma componente aqui invisível que é o stress. Nós não contabilizamos, depois achamos que é tudo de fora. Muitas vezes vamos olhar para fora para não olhar para dentro, mas só isso que eu estava aqui a mencionar agora. Força. Muito bom. Muito obrigada, João. Acho que encerramos. Qualquer questão a posterior. Obrigada, Nelson. Encerramos, portanto, temos o grupo à disposição, o João está lá no grupo, portanto, qualquer questão é só dizerem. A Inês, o João Lacerda colabora connosco numa série de programas e de tirar dúvidas. Para quem não conhece, o site dele é joaolacerda.pt e a partir daí tem imensa informação. Ele dá consultas em Lisboa também, portanto, é sempre bom saber que se pode acompanhar com alguém que pode dar ajuda na parte da suplementação e até na suplementação da Atomy ou não. Portanto, isto depois já depende de quais são as necessidades de cada um. E com certeza também fará consultas online para ajudar a Inês em Coimbra. Sim, é o que eu ia dizer a Sus Coimbra. A questão da suplementação da Atomy é que é bastante cara para as minhas condições financeiras. Também o Amorim tive a ajuda de uma amiga, mas de facto alguma suplementação é cara. Quando é assim, Inês, devemos dar prioridade àquilo que é, ou seja, first thing first, ou seja, qual é que eu devo fazer e então fazer depois eventualmente quando paramos
fazemos outro, em vez de às vezes estarmos a fazer, até para perceber o efeito que eles têm, não é? Mas isso depois, pois, Sim, é mais por aí. ok. Ah, Nós estamos a falar, estamos a falar de suplementos que efetivamente são complexos e que têm processos por trás bastante interessantes. Só para terem uma noção, o Hemoim é um suplemento de maior valor na loja. Ele tem, podemos tomá-lo durante um mês, fizemos a dosagem, custa 105 euros. E de facto, para muitas bolsas de portugueses, é um suplemento que vai pesar, obviamente, no orçamento. Mas só para ter uma ideia, quando ele foi lançado inicialmente, ele trazia 30 saquetas em vez de ter 60 e custava $700. Portanto, e agora Aumentando o consumo, deixa o preço. euros. Portanto, foi pelo processo de distribuição que a Atomy trouxe que conseguiram colocar este suplemento ao preço que ele está. Porque senão, se fosse por um processo normal de comercialização, ainda estava muito menos acessível do que aquilo que está. Porque aí há uma série de suplementos na Atomy que efetivamente em termos de processo de produção e daquilo que é o extrair o que está na planta, torna as coisas caras. Caras, quer dizer, tornas com mais valor. Portanto, um Ele é um deles é o suplemento Hemoim, o outro é o concentrado da romã, o outro é o ginseng. Portanto, Os suplementos acaba- premium, Inês, são um bocadinho assim, e este é dos mais acessíveis. Por exemplo, há um das IFAs da Terra, que é uma marca muito boa para suplementos anticancerígenos, e ele chama-se Onco 2.0. E ele dura um mês e meio, tem um bom probiótico, mas depois tem um líquido, dura um mês e meio, que tem 9 cogumelos diferentes, cogumelos da medicina chinesa, que é super forte. peço desculpa, 200, não custa estava a contar. 250 euros. E é vendido esse preço final ao cliente. Então, porque são 10 embalagens de 25 euros de cogumelos diferentes. Nós compramos individualmente, o equivale a 10 embalagens. Então é por aí um bocadinho. Às vezes também esquecemos de não fazer um suplemento muito, muito forte, portanto, começa-se às vezes por duas embalagens, depois passamos para duas saquetas, depois passamos para uma. Então é um bocadinho, às vezes, pronto, é o foco, não é? Investir aquilo que realmente. Sim, era o que me estava a acontecer. Eu inicialmente até comecei a tomar o Hemoim de manhã e à noite, mas depois eu achei-me com muita energia para dar e vender. Comecei a tomar só à noite. À noite eu não conseguia dormir, então mudei para de manhã. Está espetacular. Ótimo. Sim, senhora. Pronto, tenho que medir. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Estão de parabéns, gostei muito de tudo o que disseram. E estou a pensar também mandar vir o Hemoim, porque também tenho alguns problemas com o sistema imunitário. E tenho muitas constipações. Estou a pensar mesmo, eu sei que é um bocadinho, é 100 e tal euros, mas é um investimento que eu estou a fazer para mim. Pronto. Só uma perguntinha, o Hemoim, aquilo começas a tomar dois ou posso tomar só um a primeira vez? Depende do caso, mas Sim. pode assim, se não está a passar por uma situação, por exemplo, de doença, vamos dizer, que limita muita energia para trabalhar e tal, e também para ser mais económico, mais vale às vezes tomar mais meses e dividir, portanto, eu compro uma embalagem, dura 2 meses, depois Sim. compro outra mais 2 meses, e estar a tomar, por exemplo, durante um ano, do que a pessoa tomar só um durante um mês, não é? Uhum. Depois, como foi um investimento que ele já não toma no mês seguinte, portanto, acaba por ser mais, não é? Deal ao longo do tempo. E também, como estávamos há pouco a assistir, a Inês tinha tido muito bons resultados com uma saqueta também, portanto, ali a dose também. Depende do nosso peso também, da nossa. Sim. Mas como é uma pessoa aparentemente Isabel parece ser magra, Estou magrinha. vai fazer mais efeito, percebe? Se for, os resultados que temos visto do ponto de vista de testes e de clínicos, ou seja, tomar um não é metade do efeito do que tomar dois. Ou seja, a dosagem está muito feita, orientada para as duas saquetas, e, portanto, o efeito é o mais do que o dobro do que se tomar só um. Mas agora também depende daquilo que tiver, não é? Portanto, se tiver alguma questão, por exemplo, autoimune,
é provável que se calhar vá beneficiar mais se fizer a dose completa. Uhum. Aqui Ok. agora Uhum. depende. Muito bem. Bem, ok. Mas é como o João diz, mais vale ir tomando do que não tomar, do que andar intermitente. Exatamente, é isso mesmo. Exato.